Produção, portas em automático, o portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidor do canal, acompanhar, comentar os pontos que achar interessante desse episódio aqui e, se possível, compartilhe com os amigos para dar aquela moral pra gente, tá bom? E você que acessou o canal agora, aproveita o ensejo aí, é um tema legal, vamos falar de viagens de uma forma diferente. Então acompanha até o final. Se você concluir que valeu a pena, inscreva-se no canal e ative o sininho para perder os próximos episódios. Valeu? Tudo bem aí? Tudo bem, queridão? O senhor tá meio acelerado hoje, hein? Empolgadão, estamos com uma vida nova, né? Estamos evoluindo, o canal tá tendo mais aderência no mercado, sendo mais reconhecido, isso é importante para nós. Opa, graças a Deus. Não é verdade? Opa, Você não sente mesmo? mesma coisa. O canal crescendo, trazendo coisas novas, trazendo gente nova, né? Novos formatos. Ampliando os horizontes. Ampliando nossos horizontes. E Qual que é o objetivo? o objetivo é Levar valor e Isso. informação relevante do trade pro canal B2B e B2C. isso, conhecimento. Conhecimento é tudo, né? Tudo. Então vamos lá, sem delongas. Por O falar- tempo é curto. O tempo é curto. Por falar em conhecimento, né? É com grande satisfação aqui que eu anuncio a presença no canal aqui de Walter Júnior. Aí você me pergunta, quem é Walter Júnior? Quem é? Quem é Walter Júnior? Eu vou jogar a bola diretamente para essa pessoa. Eu já conheço. Você já mas conhece, né? Você conhece mais do que eu, acho. É isso aí, isso aí. Juninho, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Você está sempre comentando aí no Portal News, né? E a gente achou de bom grado trazer você aqui para falar um pouquinho da sua experiência em viagens, como agente de viagens, ou em si, né? Você é uma pessoa que está ligada ao ramo e em todas as pontas. E aí falamos, vamos trazer o Juninho pro canal para conversar um pouquinho com você, para falar de um assunto bom que é viagem e também, não porque, organização de viagem. É Justamente. um papo de agente pra gente, De um né? papo de agente pra gente. E você aí, né, telespectador do nosso canal, amigo aí, né? Estamos trazendo pessoas diferentes pro canal, justamente para poder dar uma mexida, trazer um pouco de conhecimento, não só do lado profissional, mas aqui do lado do agente de viagem, pro cara que tá do outro É que é o lado. seguinte, o canal não é elitizado. É todo profissional que é do trade, Isso aí. direto ou indiretamente, é muito bem-vindo no canal. Com certeza. Não precisa ser diretor, gerente, Não, com certeza. CEO. É a cadeia produtiva que tem que participar aqui. Isso aí. E vamos iniciar Vamos lá. o papo dele falando sobre um projeto que ele tem, que é um trabalho que ele faz, as viagens dele, que é o Liberdade de Mochila. O Júnior é um cara que viaja bastante. Conheci ele desde que ele começou a trabalhar. A gente vem falando e ele fala, pô, fiz viagem para cá, fui viagem para lá e tal. E hoje ele vem contar aqui como ele faz para organizar essas viagens. Depois a gente toca o assunto, beleza? Tá com você, irmão, a bola. Gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a vocês aí pelo convite. Sou um fã de vocês, acompanho aí Obrigado, querido. semanalmente o canal de vocês. Obrigado. Quero agradecer os patrocinadores aqui Ó, também. A sua câmera é aqui, tá? Você dá um recadinho Opa, direto. Opa. Fique à tá. vontade. Quero agradecer os patrocinadores aqui também pela força e é bacana porque assim, parabéns para os patrocinadores porque vocês estão incentivando a cultura do Brasil também, né? A gente isso. eu que assisto bastante, então eu acompanho muito vocês e é legal porque assim, semana retrasada, por exemplo, eu estava assistindo um episódio que a gente estava falando de turismo de luxo. E hoje a gente está falando de mochileiro, entendeu? Então Tá tudo certo. É legal porque Tá tudo assim, certo. esse é só o ramo do turismo que abre tantos leques assim para a gente poder, né? Isso aí. Inserir tantos assuntos diversificados assim. Obrigado, Parabéns, né? gente. Parabéns, você viu? Bem, Você quer narrar alguma coisa, cara? Não, Você tranquilo, fica à vontade, cara. tranquilo, Fica à tranquilo. vontade. Essa parte de falar foi É legal. na parte da educação que eu. Isso que eu- aí. legal. que eu Mas passei conte-me dando aí, aula. conte-me um pouquinho pra nós aqui, de onde você veio, Juninho? Então, Como é que você chegou no turismo? Eu comecei no turismo em 2007, na antiga PNX Travel, Ó, BRA. peguei também. pegou também, né? Fazer. Trabalhei durante 2 anos e meio. Depois ela, né, fechou, enfim. Eu fui Fanex. para a companhia aérea, fui para a Latam. Depois, Foi Latam? Fui. Depois TAM Viagens, passei para a parte do lazer, né? E em 2000, Loja? Loja de shopping. Então você atendeu bastante passageiro. Muita gente, Tem- muita gente. Na Deve- parte do lazer, bastante gente. Deve ter muita história boa, hein? O grande problema era que, assim, eu já estava um pouco meio que saturado ali daquele dia a dia. De loja. E o que começou a pegar, eu tinha uma filha, minha filha era pequena, e shopping a gente não tem vida, né? Sábado, domingo, feriado. Então, chegava no domingo, eu almoçava com a minha família, olhava para minha filha e falava, papai vai trabalhar, tchau. Então, todo mundo sentado na mesa e eu embora. tendo que
que trabalhar, né? Faz parte, né? Faz parte. Vamos ralar. Em 2013, aí eu mudei de área, fui para o turismo corporativo, onde eu fiquei numa agência de turismo corporativo e depois na parte de aéreo de eventos. Então, mexia com aquela planilhada de aéreo de eventos, atendia uns clientes, ia até os eventos também, acompanhava os eventos. E eu fiquei 9 anos e meio nessa empresa, né? Veio a pandemia, a gente sabe o que aconteceu aí, né? Em 2020. E o turismo deu aquela caída. Aquela caída para todos nós, todo mundo. Acho que passou uns perrengues aí nesse período também. 2 anos, mais ou menos, depois, eu voltei aí aonde eu estou até hoje. CW Tour, agência de turismo corporativo. Legal. E é isso, essa é a minha vida. A gente vai te interromper aqui pontualmente para dar um speech aqui no Fiquem à vontade. Como é que um emissor forjado no lazer consegue atuar no corporativo? Que para mim isso aí é novidade. Boa pergunta. São perfis totalmente diferentes. São perfis totalmente diferentes, mas eu acho que aí é o foco do bom atendimento. Quando você faz um bom atendimento, você atende desde o cara que chegava, por exemplo, no shopping com um saco de moeda para comprar um aéreo para não sei para onde, até o cara que vai ver o presidente da empresa, por exemplo, um VIP, que você precisa fazer todo aquele processo dele de marcar um assento na classe executiva, de inserir o cartão de milhas dele e por aí vai. Então o atendimento é tudo. O atendimento é tudo. Você concorda que Eu acho que sim. O atendimento ainda é um grande ponto que o diferencial o diferencial da agência em si, ela é o foco do atendimento que ela presta para o cliente. Isso aí. Dificilmente. A gente bate na tecla ainda aqui. Vai lá. Que o lazer não acompanha o corporativo. Não. Pela minha história de mercado, Sim. você é meio fora da curva. Sim. Sim. Quem é de lazer. Pega essa pessoa. É lazer. Lazer. Não quer corporativo. Sim. São processos diferentes. Mas aí é o que eu falo. Você fazendo um bom atendimento em ambos, você vai ter aquele cliente para sempre. Isso. Tenho clientes, por exemplo, que eu atendo há 15 anos, mais ou menos, e continuam ainda me mandando e-mail, conversando, pedindo dicas e por aí vai. Isso é legal, cara. Isso é legal. Bacana. Isso é reconhecimento, né? É fidelidade. Fidelidade. Faz parte do reconhecimento, Júnior. Quando você começa a atender aquela pessoa, traz aquele cliente para cima e ele fala assim, poxa, eu compro com ele há tantos anos, as viagens, né, são sempre feitas de uma forma bacana, ele me dá um bom atendimento. Então, o que acaba acontecendo? Você fideliza, aonde você for, aquele passageiro muitas vezes vai atrás de você. Foi assim que eu comecei, que eu empreendi, foi assim que eu abri a minha agência, porque eu trabalhava tantos anos em outras agências, talvez eu nunca tenha contado isso aqui no canal. Eu trabalhava em outras agências, era funcionário, sempre fui amigo desse rapaz aqui. E aí o dia que eu falei, vou empreender. Pô, vou começar do zero? Vou, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que eu já fazia viagem, né? Viagens dessas pessoas, elas vão acabar me ligando e vão comigo. E não deu outra, cara. Eu comecei ali com meus clientinhos e fui crescendo, fui trabalhando, e hoje eu tô... Estão com você até hoje. Estão comigo até hoje. Até hoje. Muitos anos. Como aqui o papo aqui é aleatório, a gente vai pro futuro, volta pro presente. Isso, tranquilo. Fala do seu proposta de valor, volta pro mercado corporativo de novo. Eu esqueci de colocar uma informação. Eu trabalhava com lazer e aquilo começou a me cativar, a interessar, o interesse maior pelos destinos que eu vendia. Olha. E aqui no Brasil... Curiosidade isso aí. Sim. Isso é legal, cara. E aqui no Brasil eu conheci praticamente quase tudo, assim. Faltam 3 estados do Brasil para eu zerar o Brasil. Só 3. São 3 estados do norte. Quanto tempo de mercado você tem? De mercado desde 2007. Bom trabalho. 2007. E aí o que eu fiz? Eu fui estudar história. Eu fui fazer faculdade de história. Porque, assim, além de vender, eu queria entender, eu queria poder recomendar, eu queria poder explicar o significado de tudo aquilo. Né? Então, eu fui estudar história para entrar justamente aí. Né? Pô, eu vou vender Machu Picchu, que legal, mas o que é Machu Picchu? Como é que é lá, né? Como é que nasceu Machu Picchu? Como é que foi a civilização inca ali e por aí vai? Eu queria entender tudo aquilo para eu poder cativar ainda mais o cliente nesse sentido aí. E valeu a pena, foi muito legal. Show, cara. Foi muito legal. Ezequiel, antes de continuar, eu quero falar sobre os nossos apoiadores. Sensacional. Né? Porque fundamental. Percebo que o papo com o rapaz aqui vai longe, né? Então, aproveitar e falar dos nossos apoiadores. Então, quero agradecer aí
a Copa Airlines por estar apoiando o canal a partir de semana passada, desde o último evento. Copa Airlines, a companhia aérea que eu mais viajo internacional, hein? Olha aí, ó. Valeu, Feedback Copa. aí, ó. Feedback. Valeu, Copa. Vamos chegar nas suas Vamos viagens. lá. Então, agradecer a Copa por nos apoiar no nosso canal, Confiar no trabalho, né? nosso trabalho. Quer caçar um patrocínio pro canal dele, né? Ezequiel, fale aí do seu apoiador, de quem você quer falar. Então, não menos importante, Opa, nos acompanha já há um bom tempo já, Sakura Consolidadora, uma empresa do mercado já há 49 anos, no segmento de consolidação de passagens aéreas. E você tem para cá também inserido no seu portfólio novos serviços como hotelaria, seguro viagens, eventos e muito mais. Mais informações na descrição desse vídeo aqui. beleza? Ok? E eu fecho com Viagens Promo. Agradecer a galera da Viagens Promo pelo apoio que nos dá. Você, agente de viagem, que tem ainda receio, não conhece, vai no site, se cadastra, começa a receber o material. Tenho certeza que você vai fazer grandes negócios. Beleza? É isso aí. Júnior, eu comecei a pesquisar sobre viagens, onde eu comecei a crescer na minha carreira foi quando eu abri aqueles mapas gigantes do mundo, né? Vi esses aviões maravilhosos aqui, atravessando o oceano, indo para cá e para cá. Eu também tinha a mesma curiosidade. Pô, como é que deve ser esse lugar? Como é que deve ser isso? Como é que deve ser aquilo? Como funciona? Como é que chega nesse lugar? Como é que você começou a viajar? Como é que Posso você te contar uma história? Pode. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Isso lá na década de 80. A minha mãe me deu um disco dos Três Porquinhos. Um vinil. Vinil. Eu lembro até hoje, o vinil era amarelo. E na capa desse disco tinha o castelo da Cinderela, do Magic Kingdom. E eu pegava aquele disco, só que assim, a foto foi tirada de longe, então a porta do castelo assim não dava para você ver o que tinha dentro. E eu pegava aquele vinil e colocava assim no rosto para tentar ver o que tinha dentro daquele castelo. Caramba, velho. Isso com Legal, 5 anos de idade. E aí eu olhava aquele disco e falava, caramba, 5 anos. Eu falava, um dia eu acho que eu vou saber o que tem dentro desse castelo. Quando eu tinha uns 22 anos, eu consegui. Aí eu entrei, passei por dentro ali daquele castelo, atravessei aquele castelo. Voltou no passado. E eu lembrei daquilo. Cai uma gotinha de... Sim, gotinha, exatamente. Né? Lógico, então, assim, a minha vontade de viajar, ela começou na infância. Começou na infância. Na adolescência eu comecei a passear com os amigos, fazer viagens por aqui, por ali, litoral e por aí vai. Com 18, 19 anos eu comecei a acompanhar, eu sou cruzeirense, comecei a acompanhar o Cruzeiro. Aí eu viajava pela América do Sul. Então tinha jogo em Santiago do Chile, pô, vamos lá para Santiago do Chile. Tem jogo no Uruguai, vamos para o Uruguai. Por aí começou a organizar aquela vontade mesmo, de viajar. Quando eu fui trabalhar para o turismo, aí a gente começou a ter muito mais oportunidades aí, né, e conhecimento também. Que aí eu comecei a fazer o Brasil. Eu acho super importante para quem está querendo começar a viajar, conheça o seu país. Né? Legal. Antes de você pensar em sair talvez para fora, conheça o seu país. Claro. O Brasil é grande, o Brasil é lindo, o Brasil tem paisagens maravilhosas e assim culturas diferentes em cada canto aí. Então, até para poder comparar. Exatamente. Até para poder fazer comparação. Não é o caminho normal, né? Não é o caminho normal. Porque viajar do Brasil... É caro. Muita gente tem essa visão de que viajar dentro do Brasil acaba sendo um produto muito caro. Sim. E muitas vezes começa primeiro pelo internacional, seja aqui na América do Sul mesmo, né, América Latina, para depois fazer aí o Brasil. Você começou por dentro. E você colocou uma informação importante, até para poder falar. Porque assim, eu tive um episódio que eu estava com a minha esposa e com a minha filha, nós estávamos em Barranquilla, Colômbia, terra da Shakira. E eu peguei um táxi, vou contar rapidinho, tá? Só dar uma pincelada aqui rapidinho. E eu peguei um táxi e a gente estava a caminho de um shopping, eu queria comprar uma camiseta de um time que chama Júnior lá, né? Meu nome, Júnior Barranquilla. E paramos no semáforo, assim, tinha um menininho fazendo malabares, assim, no farol com uma camisa do Brasil. E eu olhei, né? Falei, olha, camiseta do Brasil, né? E o taxista, não, porque o Brasil, país feio, só tem favela e não sei o quê, violência. Sério? Aí eu olhei pra cara dele, só que ele não sabia que eu era brasileiro. Todo mundo, quando eu vou pra América do Sul, eles nunca acham que eu sou do Brasil. Não tem muito perfil, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, amigo, não fala isso, eu não tô falando mal do seu país, eu tô aqui passeando, fazendo turismo, Puta, velho. Então, assim, quem pode falar do meu país sou eu. Sabe? Eu te sou respeito, de você me respeita. O Brasil é maravilhoso. Um dia você vai pra lá, você vai adorar. E ele ficou meio sem graça e falou, é verdade, tá bom, é isso aí. Mas vamos lá. Legal. Falando das suas viagens aí, eu sei que você conhece uma quantidade grande. Quantos países você já conhece? 18 países. 18 países que você já viajou. Bastante. Bastante lugar. Esse ano eu estive na Índia. Foi na Índia e na Itália.
Foi o último que eu visitei. Não visitou. É. Vamos lá, que é a curiosidade minha, até por causa do seu livro, né? Que você nos trouxe, depois a gente vai falar sobre esse material. Como é que você faz, né? Hoje, para você fazer as suas viagens, como é que você se organiza? Trabalhando no setor, né? Claro. Então, todo mundo acha, né? O Ezequiel sabe disso. Acho que muita gente acha que o agente de viagem viaja de graça. E na verdade, eu acho adoraria que fosse eu assim. acho que todo mundo olha para a agente de viagem e fala assim: não, esses caras viajam porque eles viajam de graça. Quer também viajar de graça. E quer viajar de graça. E a gente sabe que, na verdade, isso não existe, né? Nós pagamos as nossas viagens, né? Para quem não conhece, não sabe, nós pagamos nossas viagens, pagamos nossa hospedagem. O passado era mais acessível. Passado sim, Ezequiel. A D75 lá que tinha. Isso, a D75, até uma D100 chegou a As pegar, hippies da vida, as hippies da vida. Hoje em dia, isso não existe. Na verdade, a gente entra na internet como qualquer ser humano aí, ou dentro de um sistema de compra e vai lá e busca, faz uma reserva e passa o cartão e seja o que Deus quiser, né? Exatamente. Mas como é que você idealiza os seus sonhos, os seus lugares, seus destinos? Como é que você monta isso daí para você? Eu monto, Ale, assim, vou te falar. Eu acho que o foco principal aí para você... O que você gosta de conhecer também, claro. Ultimamente a gente tem montado em cima das 7 maravilhas do mundo. Tá. Faltam 2, China e Jordânia. Olha. Tá? Porém, tá meio por fora ainda, até por conta da guerra que tá acontecendo em Israel. Isso aí. Tá difícil de chegar ali na região da Jordânia. Eu acho que assim, o planejamento ele começa com bastante antecedência. Você comprando com antecedência, você consegue ter aí um certo nível de tarifário melhor. Economia. Exatamente. E estudar muito o destino que você vai. Sabe? Estudar a cultura local, estudar a culinária local, a religião local e tudo isso. Isso você quer dizer em termos quando você fala de antecedência, você está falando de quanto tempo, mais ou menos, você começa a programar uma viagem? Depende para onde. Vamos dizer assim, eu fui para BH esse final de semana. Eu fui para BH por R$250 e de volta. Eu comprei 3 meses antes o aéreo para Belo Horizonte. Aí. 3 meses antes? 3 meses Você achou antes. no final de semana lá uma oportunidade? Tranquilo. Madrugada? Tranquilo. Não, Foi isso? não foi nem de madrugada. Não? Eu tava trabalhando, aí eu olhei o calendário de jogos do Cruzeiro ali, entrei, Aí. falei, pô, vai ser legal esse final de semana. Deixa eu ver se eu consigo. Um jogo é 11 horas da manhã, R$250 e de volta. De graça. Com De taxa graça. de embarque. De graça. De graça. Não pagaria talvez o ônibus. Não pagaria o ônibus. E um voo de 1 hora, tranquilo, Foi. rapidinho. Então, assim, para uma viagem internacional, eu acredito que com 6 meses antes Aí, já tá na hora de você, sabe, começar... Tirar do papel. Tirar do papel. Exatamente. Na verdade, eu tiro antes. Eu viajo, quando eu volto, eu já tô pensando na outra. Do que você está fazendo. Eu já tô pensando na outra, exatamente. É a venda da próxima vez. A venda da próxima venda. Já. Eu fui pra Índia, eu cheguei na Itália. Quando eu voltei da Itália, eu falei, acho que o ano que vem eu vou Pra onde eu vou? Vou pra Tailândia, hein? Vou fazer Tailândia. Eu fico nessa daí, entendeu? Legal. Então, bem o por aí. primeiro passo é, com antecedência 6 meses, encontrar um aéreo bom. Sim, O aéreo, primeiro. sim. Eu fecho o aéreo e de volta. Então, vamos supor, Índia, o que eu fiz? Eu peguei de volta Delhi. Delhi Legal. é o portão, né? A cidade principal de entrada, né? Da Índia. Os voos saem do Brasil. E São Paulo, Roma, Delhi. Esse foi o foco. Na volta, eu peguei 4 dias em Roma, fiquei ali, conhecemos Roma, foi o suficiente, foi bacana. Legal. E aí eu monto aquele planejamento dentro do país, entendeu? México, por exemplo, e de volta São Paulo, cidade do México. Só que aí eu começo a focar os lugares que eu quero ir dentro daquele país. Você Então, viaja dentro do país por dentro diversos do destinos. país. Eu não vou para conhecer uma cidade, eu vou para conhecer um país quando Legal. eu viajo. Então, México, por exemplo. Tá, uma dica bacana. Sim, México eu cheguei na cidade do México, a gente ficou 4 dias na cidade do México, pegou um ônibus para Acapulco, depois voltou para a cidade do México, pegou um aéreo, começou a percorrer o país inteiro. Aí eu vou pegando as empresas low cost, que são, né, dos Low trechos cost, tá. internos. Sim, eu fiz isso em maioria dos países. Agora na Índia peguei 6 voos dentro da Índia. Mas isso é legal o que você está falando, porque assim, tem muita gente, eu falo para você que há anos que eu trabalho com isso, que eu vejo as pessoas assim, eu vou viajar, por exemplo, o cara vai ao México, mas ele está indo exatamente para Cancún. Ele vai e volta daquele lugar, ele não sai daquele lugar por nada, ele vai, faz uma semana, 10 dias e volta. E pelo que eu estou entendendo do seu modelo de viagem, do que você gosta de fazer, que eu acho que cada um tem um gosto, cada um tem um modelo de viajar, você prefere ir a um país, por exemplo, no caso do México, vai ali, já vejo 2, 3, 4 destinos e conheço várias coisas com uma passagem só. Sim.
Ou seja, dentro você acaba fazendo os trechos internos seus, Sim. mas você acaba viajando mais com o mesmo bilhete que é o bilhete internacional. Na verdade, o meu foco ele é um foco na cultura do povo local. Legal. Eu quero ser mais um. Eu não quero ser um turista. Eu quero ser mais um cara que anda junto com o povo. Então eu viajo, eu pego o transporte público. Eu tô numa praça, eu chego pro cara que tá sentado no banco da praça e falo, onde você almoça aqui? Ele fala, ó, vai ali que a comida é boa e barata. É ali que eu vou. Então você não quer fazer Entendeu? aqueles roteiros padrão. Não é questão de ser um O roteiro padrãozão, padrão. que é o ponto turístico. Eu Isso. até passo nos pontos turísticos. Beleza, mas não é prioridade. Sim. Você quer viver como nativo. Na lá. verdade, não é que o ponto turístico não é prioridade. Eu fui para Cancún. Cancún é maravilhoso, é lindo. A minha questão é a seguinte: eu tenho uma amiga, por exemplo, que antes de eu ir para o México, ela foi para Tulum. E aí ela estava lá no México. Quando ela voltou, eu falei: pô, que legal, você foi para lá. Eu vou daqui 3 meses. Como é que é? Ela falou: não sei. Eu fiquei dentro de um resort uma semana comendo É isso. e bebendo. Você sabe que acontece isso, né? Eu falei: mas você não passeou, você não curtiu, você não parques. conversou com. Ah, eu conversei com um garçom. Pô, bacana. Eu respeito qualquer tipo de viagem. E assim, não vou falar pra vocês que eu sou hipócrita em dizer que eu não gosto de um resort. Todo mundo gosta de um resort. Todo mundo gosta de um hotel 5 estrelas. Claro que gosta. Uma cama Durma, maravilhosa, Deus. entendeu? Mas o meu foco é, primeiro, eu tenho um poder pra isso? Pode até ser que sim, mas eu vou meio que sair fora do meu padrão de viagem, que é aquele padrão de viajar junto com o povo, Isso. entendeu? De ter a cultura local, de comer Legal. o que os caras comem, de pegar o ônibus que eles pegam, de visitar em Cancún, por exemplo. Eu queria ir para Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Aquela pirâmide maravilhosa lá no México. $120 por pessoa saindo de Cancún para lá. Dá mais ou menos uns 150 quilômetros. O que eu fiz? Estava com a minha esposa e minha filha, entrei na internet, como ir de Cancún até Chichén Itzá. Fui na rodoviária, peguei o ônibus e fui, não gastei R$60. Tudo de certo, volta. tudo certo. Conheci uma das 7 maravilhas do mundo. Mas sem torrar os tubos. tranquilo. Exatamente. É isso aí. Muita gente, eu acho que muitos passageiros, muitas pessoas às vezes se abdicam de conhecer determinadas localidades porque acham que vão gastar demais. Exatamente. E acaba não se arriscando um pouquinho só para poder fazer muitas vezes um roteiro ali que ela poderia pegar um carro, fazer... Não estou falando de internacional não, gente. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria estar ali sei lá, no Ceará, queria pegar um carro, conhecer o litoral do cearense inteiro. Ah, não, é muito perigoso, eu tenho receio. Fica muito amarrado, muitas vezes em cima de uma operadora, de fazer somente aquilo que a operadora local está oferecendo. E poderia fazer alguma coisa local. E sabe o que eu acho mais bacana, Ale? Porque quando você viaja dessa forma, você vê que as pessoas, elas te ajudam. Quando você está disposto a ser ajudado, as pessoas te ajudam. É isso aí. Então, assim, eu já tive várias experiências de pessoas que me ajudaram sem nenhum tipo de interesse. A gente vive num mundo onde as pessoas se aproximam da gente sempre por algum tipo de interesse, por aí vai, na rua principalmente. E aí, quando você não espera nada e as pessoas ajudam você, isso é maravilhoso. Sim. Porque você está vendo que você está fazendo parte daquele processo ali, né? Entre eles. Eu tive, por exemplo, uma vez a gente estava na Bolívia e a minha esposa ela queria levar um cachorro para o Brasil. Opa! E aí a gente foi ver como é que era e precisava ir até o aeroporto conversar. A gente pegou um ônibus na rua para ir até o aeroporto. Isso em Santa Cruz de la Sierra. Só que ninguém falou pra gente que o ônibus parava a 2 km do aeroporto. Conclusão, o motorista parou o ônibus e falou assim, vai andando. Vai andando. Eu juro pra vocês. Leste. No momento que a gente desceu na rodovia, a gente ia, não tinha o que fazer, né? Tinha que A ir. gente desceu na rodovia, não deu 15 segundos, parou um carro. O cara falou, vocês vão pro aeroporto? Sim. Entra aí. Vamos lá, eu te dou carona. Pronto. Ok. A hora que chegou no aeroporto, eu coloquei a mão no bolso. Senhor, muito obrigado. Imagina, cara. É Tudo um certo. prazer ajudar. Eu vi que vocês estavam na beira da estrada ali, vocês não são daqui. É um prazer levar vocês ao aeroporto. Confiança também. Isso é Confiança, muito cara. legal. Então, Isso cara... Isso é muito legal. Isso é eu muito faria legal. isso. Eu vou fazer um comentário aqui de um vídeo que eu assisti ontem, domingo. Depois eu peço para a produção colocar até o link desse canal. Eu estava assistindo um vídeo sobre um casal de viajantes que eu sigo, a tal América do Sul, e o carro deles quebrou, né? Quebrou em Guayaquil. O carro quebrou em Guayaquil. E aí, pô, né? Quebrou, o que vai fazer com o negócio? E aí vai para frente, não vai para cá? Eles estavam pensando se levavam o carro para o Peru, se levavam o carro para a Colômbia. Não, vamos arrumar aqui mesmo que vai dar certo. E aí vai muito de encontro com o que você acabou de comentar. O carro deles quebrou, era um defeito sério, pesado, né? Teve um problema lá no cabeçote do carro.
Eles encostaram numa oficina, que eles procuraram na internet. O cara falou: deixa o carro aqui, vamos desmontar, vamos ver o que aconteceu. E eles perceberam que eram brasileiros e que os caras são de Santa Catarina. Eles estavam voltando, né, quase que lá do Panamá. Tinham ido lá em cima com o carro. O cara falou: vamos fazer o seguinte, vocês vão para minha casa, acolher os dois, vocês vão ficar dentro da minha casa enquanto eu arrumo o carro de vocês. A hora que estiver pronto, você segue viagem. Isso é maravilhoso. Os caras ficaram 9 dias na casa dos moradores lá dos locais, acompanharam a reforma do carro, ou seja, a manutenção do carro de ponta a ponta, terminou, vieram embora. Pô, acho que cara, achei tão sensacional, velho. É muito no legal. mundo de hoje, que é um, né, Eu tô achando muito bonitinho isso aí. Não, essa é a parte boa. Mas nós vamos chegar na parte ruim também. Não, nós vamos chegar na parte ruim. Nós vamos chegar na parte ruim. Isso me fez lembrar também, só rapidinho aqui, a gente estava em Cuba, eu e minha esposa. E em Cuba existem, assim, um ônibus de viagem dos cubanos e um ônibus de viagem dos turistas. É claro que o ônibus dos turistas é mais caro. E você, como turista, não pode viajar no ônibus dos cubanos. Porque, sério? Porque o ônibus dos cubanos custa, sei lá, 20 centavos de real, assim, entendeu? Então, pra gente é muito barato. Só que tinha uma cidade, pra você ter uma ideia, eu cheguei nessa cidade, eu fui no porta-malas do carro. Porque não tinha lugar mais no carro. A gente foi. Conta isso aí, Juninho. Sabe que era esse? A gente tava em. Olha o tamanho do cara, velho. A gente tava numa cidade que chama Santa Clara e a gente tinha que ir até Remédios, uma outra cidade. Dava mais ou menos 80 quilômetros. Tinha um carro, esses carros antigos lá dos anos 50, lá, que fazia táxi até essa cidade. E aí eu perguntei, né? Pô, cabe eu e minha esposa? Ele falou: tá lotado. Eu falei: faz o seguinte, cara, deixa minha esposa sentar na frente. E eu vou ali atrás, onde tá aquelas malas ali. Era um espaço até razoável. Ele falou: tá bom. Eu falei: só que você vai me cobrar metade do preço. Ele falou: beleza. E a gente foi assim. Pra voltar, também não tinha ônibus de turista. E aí eu não consegui o carro pra voltar. Eu, conversando com um cubano na rua, falei: amigo, então, eu não sou daqui, você me ajuda? Ele falou: vem comigo que eu vou te colocar dentro do ônibus dos cubanos. Colocou eu e ela dentro do ônibus, a gente fez a viagem, ele pagou o meu ônibus. Nenhuma das paradas ele pagou refrigerante pra gente também. Falou: ó, toma refrigerante e tal. Quando a gente chegou, a gente desceu, eu fui dar o dinheiro pra ele. Ele falou: pelo amor de Deus. Ele falou: eu sou barman em hotéis aqui, então eu recebo muita caixinha em euro, em dólar. A gente sabe que a economia de Cuba é muito, né, complicada. Legal, velho. Diferente. Eu não aceito, fique em paz, eu fiz isso pra te ajudar. E é isso, cara. Sabe? Isso é bacana, essa experiência que é legal. De todos os países que você já visitou, qual deles você não voltaria? Você fala assim: não precisa voltar. É difícil falar que não voltaria. Por quê? Porque assim, eu vejo muitos prós e os contras. Isso. Né? Eu diria que tem cidades, talvez, que eu não voltaria. Vamos supor, América do Sul. Vamos lá. Punta del Este. Não voltaria. Não precisa? Não, acho que não. Já uma vez visitou, já foi. Achei uma cidade assim que para o meu estilo de viagem não é tão bacana, sabe? Por outro lado, para o Uruguai eu voltaria em algumas outras cidades. Legal. Eu diria para você que talvez eu não voltaria hoje para Varanasi, na Índia. Ah, então conta essa história aí. Complicado, hein? É pesado, pesado. Gente, Índia é o seguinte... Sim, para quem não conhece... Para você, é ali que eu falo, né? Isso. Para você ir para a Índia, tem uma certa casca, tem uma certa experiência de viagem, sabe? Assim, concordo com você. Não é um destino que você pode falar: pô, minha primeira viagem internacional eu vou para a Índia. Então, assim, estuda muito a cultura local, estuda muito a religião, estuda muito a alimentação. Quando a gente chegou em Varanasi, assim que o avião pousou, a gente já começou a sentir um cheiro muito carregado, assim, sabe? De queimado, um cheiro muito forte. Ali é pesado. E quando você caminha ali na beira do Rio Ganges e você vê as pessoas, aquela parte da cremação, é um lugar, assim, como eu posso dizer, espiritualmente é muito pesado. Você tem que estar muito preparado para aquilo. Fora o calor. A gente pegou 48 graus nessa cidade. Então a gente saía do hotel... A gente andava 5 minutos na rua e já estava com a camisa assim, completamente suada, molhada, assim. Você tem vontade? Eu, assim, não iria. Não é o que eu quero ver, não é o que eu quero curtir, não é a experiência que eu quero ter na minha vida, não. Sim. Porque a alimentação deve ser muito pesada para eu Sim. comer. Além disso. Muita pimenta. E a questão religiosa também, eu não sei, não tem a ver comigo. A questão religiosa, eles são muito diferentes, assim, principalmente em relação... Respeito. Isso. São muito fechados. Principalmente em relação ao cuidado com os animais. A gente sabe, a vaca é sagrada e outros animais são sagrados também. O rato é sagrado, então... Ratinho é sagrado. Exatamente. Ratinho é sagrado. Então tem o templo dos ratos. Ratatouille lá, o cozinheiro. O cozinheiro lá. Tem uma cidadezinha na Índia lá onde tem o templo dos ratos.
Se você for lá, você tem que tirar o sapato para entrar junto com os ratos. E se você pisar em um rato por acidente e matar um rato, você vai pagar o peso do rato em ouro. Como é que é o negócio aí? Repete essa parte aí. Você matar Se eu pisar num rato sem querer e o rato via óbito, vamos supor que o rato pesa... Virou as patinhas pra cima. 500 gramas, vai. Vamos supor. O rato pesa meio quilo. O ratinho Tá gordinho. zoando, Você paga meio quilo de ouro ali. E você não sai de lá sem pagar. É bem Então, assim mesmo. a minha parte eu tô aceitando em dólares. Eu não iria. Eu acho que eu quero conhecer a Índia um dia. Eu acho que é um destino que eu porque é o vou. glamour da Índia, né? O glamour. Então, eu vou na parte boa. Eu prefiro ir na parte boa, ficar nos hotéis bacanas, fizemos conhecer superficialmente. E, Foram 8 eu não cidades prefiro me na aprofundar. Índia. A gente pegou avião, a gente pegou trem. O Imagina. trem da Índia é complicado. Eu imagino. A gente pegou viagens de trem assim, a gente dormiu no trem. A gente pegou... teve um trem que a gente pegou de Nova Delhi para Agra, por exemplo. Era uma viagem até relativamente curta, daí umas 2h30, mas a gente foi do lado do banheiro do trem. Nossa Então senhora. foi bem complicado. Eu imagino. Assim, foi bem complicado. Eu imagino. Mas a Índia, se você quiser, por exemplo, ir ter uma experiência mais luxuosa, você encontra. Com certeza. Eu falo que a Índia ela é mais desigual do que de todos os países que eu viajei, é o que eu mais vi desigualdade social. E olha que eu moro no Brasil, que é um país onde a gente vê isso diariamente, né? Mas a Índia é demais. A Índia, ao mesmo tempo que você vê o luxo extremo, você vê ali pessoas sentadas na rua, pegando piolho uma da outra e por aí vai. Fora a questão dos bichos, né? Sim, claro. É vaca na rua, É macaco na rua, é rato, então... É cultura. É, cultural. Não, cultural. já cortei, não Cultural. vou nesse aí. Vamos pular pro outro. Vamos. Vamos pra outra. Vamos lá. A parte da Europa lá, que você curtiu da Europa. Roma foi bem bacana. E assim, a gente fez... A parte religiosa, a parte da construção da cidade, a parte os monumentos. Sim. A parte religiosa a gente acaba não focando. Nós fomos até o Vaticano. Não era um sonho, mas eu achei muito bacana, porque nós assistimos uma missa com o Papa Francisco. Nós estávamos lá numa quarta-feira de manhã e a gente foi no Vaticano justamente nesse dia. E o Papa apareceu lá e fez a missa. E assim, eu sou cristão também, né? Mas eu não tenho assim eu não sou devoto de alguma religião. Eu não sou devoto de qualquer religião, mas respeito todas. Só que foi tão emocionante porque me veio um filme na cabeça de pensar assim, aquele moleque que estava com o disquinho na mão, né, com 5 anos de idade, hoje está na frente do Papa. Legal. E eu tenho noção da figura que o Papa representa, né? Até para quem não é católico, Claro. a gente, né? Por mais que não seja católico, a gente tem noção da grandiosidade que representa a figura do Papa ali, né? Foi bem legal. Acho que a Europa é um continente fantástico. Eu conheço um pouco, conheço alguns países lá. Você já foi algumas coisas, né, Ezequiel? Eu fui, Portugal, já estive na Espanha, já estive em Paris, Luxemburgo. A cada esquina é uma história, né? Uma história. Uma história a cada esquina. Encanta porque assim, é tudo tão próximo, né? E ao mesmo tempo tão diferente, né? Sim. Pai, me fala de comida na Europa, que você mais gostou de comida assim, comida... Massa. Na Itália, então. Massa, O cara vai fazer. eu Eu acho que é o lugar que você come melhor. Eu não sei. Qual que você come melhor, Eu Ezequiel? vou dizer que pra mim, o que eu experimentei lá na Europa é Portugal. Eu não sou Custo-benefício. Eu não sou muito fã de bacalhau, mas... Gosto. Mas não é só bacalhau também que tem em Portugal. Mas sim. assim, a comida é muito boa, o vinho também é bem acessível. Sim. Na minha escala de desejo de comida, eu acho que eu ainda tô com a Itália. Eu tô com ele. Gosto de massa. Porque assim, a Itália, Ezequiel, tem uma culinária boa, muito boa, muito boa. E a comida é muito próxima do nosso aqui. Então você come muito bem, se alimenta muito bem, bebe vinhos maravilhosos, acho que é legal. Portugal, eu estive algumas vezes, também gosto bastante, tá ali pau a pau uma com a outra. A diferença, Portugal tá muito focado no peixe. Então você tá muito ali na linha do bacalhau, né? Frutos do mar. Frutos do mar em geral. Mas também assim, sensacional, hein? Sensacional. Se você vai ali pro lado da França, você tem comidas fantásticas, mas você já entra numa linha assim, bem mais sofisticada. Gourmet. Isso. E bem mais cara também. Mais né? cara e mais E mais sofisticada. cara Então também. é legal. Também é legal. Um Réveillon em Paris, Você passou. Então, caro. isso, você sabe que é ser bom, cara. Que bom. Que bom. Perdi um rim lá. Perdi o rim. Você volta, mas assim, mas é uma experiência bacana. Uma experiência legal. Aí Inglaterra, esquece, pula fora, passa batido. Não adianta. Ah, mas lá come bem. Desculpa, amigo.
Me mostra alguém que comeu bem na Inglaterra. Uma vez só, Não tem, cara. Lembra de ter comido algo fora do... A comida é base de batata, especial. né? Comida é base de batata. Não tem muita coisa para se fazer. É o que tem. Quando Batata, peixe também, Batata e peixe, né? Fish É. and chips, né? É. Batata e peixe. Aí toda a parte do Reino Unido ali tem ovos, algumas coisas, assim. Não tem muita coisa. Comida realmente bacana a gente tem no Brasil, na América do Sul, né? Que a gente tem uma culinária aqui fantástica aqui embaixo que... Né, qualquer país que você vai, você se... América Latina, eu diria. Eu se dá- expandiria para América América Latina Latina. em geral. Você vai para o México, você come muito Muito bem. bem. Em México Cuba como? eu comi muito bem também. Então, assim, são culinárias que se parecem na Colômbia. Colômbia. Nossa, a Colômbia é maravilhosa. Eles têm feijão na Colômbia. Então. A gente sente muita falta do feijão, cara. O que eu diga. Quando eu viajo, a coisa que eu Feijão mais e sinto arroz. falta é da comida, Isso. entendeu? Então, assim, você tem um arrozinho com feijão, um ovinho frito e um bife, pra mim tá ótimo. Tá valendo. Lindo. Tá Um zoião no meio maravilhoso. também. Tá maravilhoso. Tá valendo, né? Tá valendo. lindo. Mas me fala pra mim a parte de segurança, velho. Onde você ficou assim com medo mesmo, assim, Opa. seguro. Boa pergunta, hein? Porque é um tema assim. É que você é homem, viajou com a sua esposa, mas. Pensa Você assim, fala uma o país que mulher você. e não viajar, Isso. por exemplo. Boa. O cara deve evitar, por exemplo. Ezequiel, vou te falar assim, eu nunca, em todos os, a gente sempre toma medidas de segurança. Então assim, vamos colocar, eu viajo com doleira. Coloco a doleira aqui dentro da calça, bonitinho, não fico com dinheiro no bolso, tal, sabe? Doleira, pra quem não sabe o que é doleira, legal. é uma Escondidinho. bolsinha Sim. que você coloca dinheiro na cintura e coloca por dentro da calça o seu dinheiro, o seu cartão, o seu passaporte ali, entendeu? Até porque deixar no hotel, na pousada, não dá. Não Isso. dá. Não é nem por isso, porque assim. Mas dá pra deixar? É pra andar na rua. Agora tá na moda aquelas pickpockets na Europa, né? Que Isso. elas vão lá, abrem o zíper da sua mochila e pegam o seu passaporte, Sim. pegam o seu celular, entendeu? E sai com- Então, até me falaram, você vai pra Itália, eu vou. Toma cuidado. Eu falei, rapaz, eu moro no centro de São Paulo, você acha que eu vou ter medo de andar na Itália? Mas a gente toma medidas de segurança. Claro. Que nem quando eu viajo com a minha esposa e minha filha, por exemplo, ônibus, a gente vai fazer uma viagem longa de ônibus, elas sentam juntas. E eu sento na poltrona ou do lado, ou atrás, ou na frente. Legal. Ali, Certo. Segurança. certinho, entendeu? Eu não vou viajar, por exemplo, com a minha esposa do lado e deixar minha filha aí com um cara que eu não conheço. Claro. E por aí vai. Já né? teve perrengue nesse sentido? De segurança, não. Não. Não, e olha que a gente já foi em favela na Colômbia, a gente já foi em El Alto, na Bolívia. E eu digo por quê? Porque quando eu chego num lugar desse, cara, eu tento ser mais um. É claro que eu não abuso, entendeu? Eu não O cara abuso. percebe que você é turista. Mas sabe. Óbvio que Sabe, percebe. sabe. Ele Sabe. que eu Não sou tem cara de turista. índio. Mas a gente chega com tanta vontade, Você não com tem cara tanta de índio. humildade de conhecer É. e a gente acaba se aproximando. Às Lógico. vezes eu nem sei quem é o cara. É. Não sei se é um bandido, Claro. quem é. Mas a gente chega com tanto, sabe, assim, humildade, acho que mostra pro cara, fala, pô, Lógico. o cara é bacana. Os caras, por exemplo, na Colômbia tem um lugar que chama Comuna 13. Comuna 13 e o bairro do Pablo Escobar. Então, você foi lá, né? A gente foi lá. Só Legal. que assim, o que eles fazem? Eles fazem tours pra ir nesses lugares. E a gente foi por conta. A gente chegou na favela lá por conta. Daí os caras, pô, todo mundo vem Por aqui. conta, por sozinho? conta, pega ônibus e vai. E aí o cara chega e fala assim. Aí não, Juninho. Sim. E aí o cara Vai fala. entrar assim aqui em São Paulo, você vê o que acontece, ou no Rio de Janeiro. Então, mas Desavisado. é diferente, já é um lugar mais turístico, mais pacificado, mais voltado ali pro turismo, né? E aí os caras olhavam pra gente e falavam assim, pô, cara, todo mundo vem aqui com guia, com ônibus, com van, vocês estão sozinhos? Estamos sozinhos. Pode subir? Tá autorizado? Vai lá, vai na fé. Você é corajoso mesmo. E assim, quando eu falo, né, na verdade, quando eu falo assim pra você, que eu comentei, né? Pô, você tá indo pra Colômbia, você tá indo pro Peru, ou pra Bolívia, né? Eles têm uns traços indígenas muito fortes. Sim, A sim. população tem um traço indígena muito forte. Então olha pra você e fala, meu, ele é gringo, ele é estrangeiro. Exatamente. Então tem que tomar muito realmente esse cuidado. Como você vai você foi agora aí pra Índia, ninguém vai te confundir com indiano, não tem como. Não, é tem muito como. diferente. Se você tá vendo que a pessoa não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então acho que isso é muito importante. Mas são cuidados que Sim. acho que toda viagem que você faz, ou qualquer outro turista fazendo, ou nós, agentes de viagens aí, organizando para alguém, se a gente já tem ideia do que acontece, não custa ensinar, né? Claro. Não custa ensinar. Que nem... Juninho, vem cá. Me ajuda aqui, me ajuda aí. ó. Ô, Ezequiel. Legal o depoimento, sensacional. Mas, vou tirar por mim, vou te perguntar. É uma viagem para todo mundo fazer? Boa. O estilo que você faz hoje? Ezequiel. Custo e benefício bem acessível, integrar na cultura local, viver a experiência local, além dos pontos turísticos, mas viver o dia a dia lá do nativo lá. É para todo mundo? Eu diria que é para todo mundo. É para todo mundo que tem disposição de viajar dessa forma. Porque assim, se prepara para passar perrengue. Você vai passar perrengue. Será que não é mais um jovem, talvez, então? Jovem?
Não, Você não acha que uma pessoa mais madura que tipo o Alexandre, que é mais assim, não quer ter estresse? não Gostei quer- do mais maduro. Então. Eu gostei, Ezequiel, do mais maduro. Gostei, cara. Pô, obrigado, velho. Madura, Vou te vai dar um querer exemplo. um conforto maior. A gente estava Isso. em Cusco e foi para Machu Picchu. Existem centenas de formas de você chegar É em verdade, Machu Picchu. é verdade. Né? Então tem o trem, tem a van, tem, né? Enfim, Várias várias formas. várias O que a gente fez? A gente foi na melhor. A gente pegou uma van de Cusco até a hidrelétrica de Águas Calientes ali, que para pegar a trilha para Águas Calientes, e fez a trilha no meio da Amazônia peruana, pela linha do trem. Só que essa van, até ela chegar no primeiro ponto da trilha, ela passa por aqueles desfiladeiros. Nossa Minha senhora. filha tinha 12 anos. Ali, realmente, eu senti que eu tava pegando pesado. Falou, Minha menor. filha olhou pra Diminui mim. menos. A minha A filha... lâmpada, A lâmpada. Né? Acendeu a lâmpada. Porque você olhava assim na janela da van, você via as pedras na ribanceira assim, sabe? E era só mão única. E às vezes vinha um carro aqui. A van tinha que dar ali, manobrar. ali, aquelas estradas são A complicadas. minha filha olhou pra mim e falou: pai, por que você me trouxe aqui? Aí me deu um aperto no coração. Assim, Você falou, sabe? não, menos. Eu falei, acho que eu tô pegando pesado, né? Vamos com mais calma. Enfim, fizemos a trilha e tranquilo, 1h30, 2 horas de caminhada até chegar lá em Machu Picchu. Eu quase fui preso em Machu Picchu, cara. Isso é legal. Quase fui preso em Machu Depoimento Picchu. legal. Que merda você fez lá? Que merda fez lá? Eu fiz em Cuba. Eu fiz em Cuba. Você fez em Cuba? Eu fiz em Cuba. Eu quase fui mesmo. É, Faltou pouco. quando eu viajo, Depois eu conto. eu levo sempre uma bandeira do Brasil. Só que na bandeira do Brasil tem o símbolo do Cruzeiro no meio, que é o meu time de coração. E quando chegou lá em Machu Picchu, né? Eu fui abrir a bandeira do Brasil com o símbolo do Cruzeiro e os guardas vieram lá. Falaram, você não pode abrir a bandeira do Brasil. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque isso aqui é um patrimônio mundial da humanidade. Eu falei, legal. Só que eu gosto de debater, cara, sabe? Quando você tem assim um conhecimento ali, você gosta de, né, de ir pra cima, né? Aí eu, tudo bem, continua. Aqui é um patrimônio mundial da humanidade, você não pode abrir a bandeira. Falei, peraí, cara, eu tô com uma bandeira aqui representando o meu país. Meu país também é um patrimônio mundial da humanidade. Ele, não, mas tem o símbolo do Cruzeiro. Eu falei, então, o meu time é um patrimônio do meu país, você entendeu? Então, assim, a gente não tá falando de marcas aqui. A gente tá falando de paixão, a gente tá falando de amor. Não interessa, você não vai abrir, acabou. Vai ser preso. Tá bom. Parou aí. Peguei, guardei a bandeira, só que assim, Folgadinho, né? nesse bate-boca ali, né? Bate-boca, vamos dizer assim, tranquilo ali, né? Também não ia Lógico. arrumar problema ali, pô. Nesse meio termo, várias pessoas que chegaram ao meu redor. E eu percebi que tinha uns gringos ali também. Tinha muita gente da América do Sul, cara com camisa de time da Argentina. E aí, a hora que os guardas viraram as costas, eles falaram, abre que a gente vai tirar foto todo mundo junto. E aí todo mundo se juntou. É aí que eu falo, a diferença de você estar com uma galera que te recebe assim, sabe? De uma diferente. forma que, pô, você é um dos nossos aqui. Abre essa bandeira que todo mundo vai tirar uma foto com você. E a gente abriu e fez a foto com a bandeira junto com o resto da galera que tava lá. Só que aí os guardas viram. Puta, velho. Provocação. Os guardas Provocação. E a minha esposa, que estava um pouquinho mais distante de mim, escutou eles falando pelo rádio. Ó, o cara de boné tal, camisa azul e calça verde. É ele, vamos pegar. E ela veio correndo e me deu um toque. Eu tive que guardar, tive que me disfarçar. Coloquei blusa, tirei boné e tal e comecei a andar por ali. Né? Quase Escapou. Escapei. Te contei essa, No final deu Ezequiel? tudo certo. Quanto que eu quase fui preso lá no... Não me lembro, não. Não lembra? Coisa simples, né? Mas assim, é mais pelo cara, mais pela situação. Eu estava em Cuba, acho que eu já contei isso aqui no canal, mas talvez muito no comecinho. Em Havana. Na Havana, eu desembarquei do navio, estava no navio. E na hora que eu saí do navio, eu perguntei pro cara, preciso levar o passaporte? No primeiro dia, eu levei. Ninguém me pediu nada na volta. Eu voltei. No segundo dia, eu falei, não vou ficar carregando isso aqui comigo. Perguntei, posso sair só com a chave da cabine e meu documento? Pode. Saí. Na hora que eu voltei, passaporte para voltar para o navio. Falei, não, o passaporte está lá dentro. Não, você precisa do passaporte para reingressar. Eu falei, então, mas está na cabine. Então, mas se você não está na cabine, você não pode voltar. Você vai ficar aqui. Eu falei, não, amigo, eu vou voltar. Eu preciso ir lá na cabine para pegar meu passaporte para te mostrar. Não, mas você não pode ir. Cara, aí ficou O debate ali. o debate. Pra te mostrar o passaporte, eu tenho que ir até lá. Aí eu pedi para uma pessoa, falei, então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma pessoa para ir lá na minha cabine, vou dar minha chave, ele vai até meu quarto, pega meu passaporte, traz aqui, te mostra e eu volto. Não, porque isso não pode, porque não pode. Eu falei, o único jeito, eu vou chamar alguém da companhia marítima. Né? Chamei. O cara veio e falou, o que está acontecendo? Acontecendo assim, o rapaz aqui não quer deixar eu voltar pro meu navio, porque eu tenho que ir lá buscar o passaporte, ele não quer que eu entregue a chave para alguém. Ele falou, eu vou buscar.
Tá onde? Tá no cofre? Tá no cofre. Dei a chave pro cara, o cara foi lá, trouxe, mostrou pro cara, liberou. Mas assim, eu percebi que ali o negócio ia rolar, e ia ficar pra frente. Eu falei, cara, vamos matar aqui o problema. Depois eu falei, nos próximos dias, sai com o passaporte no sol quente, tá tudo certo. Uma outra questão também. Não pode, cara. Você tinha até me perguntado essa questão de segurança e tal, como é que faz a questão do roteiro. Antes de eu ir pra Índia, eu comecei a pesquisar pessoas que já tinham ido e comecei a procurar contatos. Eu fui em feiras de culinárias indianas, eu experimentei diversas comidas indianas aqui no Brasil antes de ir, até para ir me adaptando, ver o que eu ia gostar mais. Esquenta. Né? Isso, Esquenta. exatamente. Fazer o esquenta, bem Meu Deus, cara. E aí, eu peguei o contato de um indiano, o cara mora em Nova Delhi, né? E eu falei para ele, pô, meu amigo, faz o seguinte, tô indo para aí, chego dia tal, volto dia tal. Você consegue montar um roteiro para mim, né? Assim, eu quero conhecer tantos lugares, isso acontece muito. É por isso que a gente tem que se virar às vezes. A gente tem que ter alguns dias de folga dentro do roteiro para poder se adaptar, se alguma coisa Claro, tá errada ou não. claro. E o cara queria me cobrar $2.000. Esse roteiro interno. Cara, $2.000 na Índia, você é um muito. marajá, entendeu? É absurdo que a rúpia indiana lá não... Né? Vai lá, né? E aí eu falei, pô, beleza, $2.000, cara, é muito dinheiro para mim. Eu não gastei isso nem no aéreo, sabe? Eu não gastei isso, né? Enfim... Eu vou pegar e vou montar o meu roteiro. E aí comecei, tal lugar eu consigo chegar de avião, tal lugar eu consigo chegar de trem, quanto custa a passagem daqui até ali, pô, essa empresa faz direto, essa aqui tem conexão, mas o preço está melhor. E assim a gente vai montando, entendeu? Legal. Então eu percebo que às vezes, quando você vai sair do país, as pessoas acham muitas vezes que você tem grana e querem acabar explorando aquilo, entendeu? Quem tem dinheiro, amém. Quem tem dinheiro paga, não tem problema. Só que quem não tem? O cara vai deixar de viajar? Não. Você é um agente de viagem, tem know-how, tem experiência, expertise para não se meter em rascada. Mas quem não é um agente de viagem, por exemplo, não tem esse know-how seu, pode ser deportado de algum país. Pode. Exatamente. Porque Cometer não algum... tem o seguro viagem, porque não tem Isso. o visto, vacina. Exatamente. Como é que você instrui talvez esse público que quer fazer o Isso. que você fez, Dicas. mas não tem esse know-how que você tem? É. Consulte sempre um agente de viagem. Te arrumei a bola, né? Exatamente. Te arrumei a bola. Exatamente, é isso que eu digo. Porque, Faça a viagem com você mesmo. Exatamente. Pode procurar aí o Liberdade de Mochila que a gente ajuda, não tem problema, monta um roteiro e tal. Por quê? Porque você é o linha de frente daquilo, você está lidando com isso todos os dias, entendeu? Isso, Ezequiel, tem então, sido. Você sabe que tal país precisa de visto. Por exemplo, antes de ir para a Índia, tem até um programa bacana de divulgar aqui no canal de vocês, chamado Medicina do Viajante. Tá? Não sei se vocês já conhecem. Não, eu não. É um programa pelo SUS. Eu ouvi falar. Você chega... SUS? Isso, do SUS, né? Na rede de saúde pública. Nós fomos no Hospital Emílio Ribas. Você agenda uma data e fala, eu vou para tal país. Quando eu cheguei lá, eu passei num médico e o cara falou para mim, o médico, falou, você tem que tomar 12 tipos de vacina para ir para a Índia. E montou todo um cronograma de vacina. Sabia disso? Eu tomei todas as vacinas. 12? Tomei antitétano, tomei rábica, porque a gente ia ter contato com morcego, com macaco, por aí vai. Tá certo? Enfim, hepatite A, hepatite B foram 12 vacinas, num período de 6 meses, assim. Você se prepara para viajar. Exatamente. Isso aí, Eu bacana. me preparei. E tem vacina, tem prazo pra você poder fazer. Tem porque são doses interagir no diferentes. seu corpo, né? São doses diferentes. É por isso que eu falo a questão da antecedência. Você vai para um lugar, para um país internacional, 6 meses antes você já começa a desenvolver A preparar. todo A base, tudo toda a aquilo que estrutura. você vai fazer. Exatamente. Então, assim, o agente de viagens é claro que ele é mais preparado, tá? Por quê? Porque ele está na linha de frente ali, ele está fazendo isso todo dia. Então, eu vou para tal país, mas antes eu vou fazer uma conexão nesse país aqui. E se você não tem o visto daquele país? Era o que a gente estava conversando. Né? Você precisa ter o visto daquele país da conexão para você poder entrar, ficar 2 horas ali e depois ir para o outro. Para o outro país. Né? E tudo isso, às vezes, a pessoa que é leiga não vai saber. Né? Júnior, agora mudando um pouquinho de assunto, indo para o lado do seu dia a dia, você sente no dia a dia, você atendendo na agência, você sente barreira em relação assim, você fala muitas vezes isso para um cliente, você sente que o cliente, não, eu já sei, ou para mim isso é desnecessário, e depois você sente que o cliente cai nesse mesmo erro, comete o mesmo erro? Sinto, e aí que eu entro na importância da tecnologia para a agência de viagens, porque antigamente você não tinha toda a funcionalidade que você tem hoje. Hoje você documenta tudo. Eu já tive casos por exemplo, de fazer alteração de voo da forma que o cliente pediu e eu deixei bem esclarecido, né? Olha, você está me pedindo isso, mas o que você tinha era aquilo.
Tá certo? Não, tá certo, pode fazer. E chegou no dia do embarque, ele queria outra coisa. E eu falei, pô, mas tá aqui, você me mostrou. Tá documentado. Documentado. Não é verbalizado. Exatamente. E eu percebo essa resistência. Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada a viajar, ela cria, sabe? Ela nem olha se o passaporte dela vai vencer daqui uma semana. E aí bate lá no país, pô, peraí, mas daqui uma semana seu passaporte Vence, vai nem vencer. pode entrar. Na ida... Você nem vai entrar, mas se eu deixar você entrar na ida, na volta você não consegue voltar porque ele vai estar vencido. Entendeu? Peraí, mas isso aí é premissa do gente de viagem, né? Quando vai vender uma viagem, certificar se o passageiro tem realmente condições, passaporte, vacina para poder comprar uma viagem. Mas eu deixo sempre isso documentado. Mas você sabe de uma coisa, Raquel? Vou te falar uma coisa que... A teoria é boa, mas na prática... A teoria é ótima. Mas O que eu conheço de passageiros que eu... omite a Você informação? fala... Não é que você omite. Você fala sempre pro cara, tá tudo certo. Manda para mim os seus passaportes. Isso. Aí ele te manda os passaportes, tudo vencido. Tudo vencido. Aí você fala, pô, mas esses passaportes estão tudo vencidos. Não, mas eu tô tirando um novo. Pode emitir em cima desse. E aí, você faz ou não faz? Aí você vai dizer pela sua experiência. E Vale a aí? pena fazer, correr o risco? Eu já tive casos de estar trabalhando, quando eu trabalhava com eventos, eu estava trabalhando, meio-dia, me preparando para ir almoçar. Chega a minha gerente lá, Júnior, você vai para Colômbia. Tá bom, quando? Agora. Por quê? Porque o cara que ia levar, o freelancer que ia levar o equipamento do evento, não tinha vacina da febre amarela. Pô, esse cara ele faz Ninguém viu centenas de isso. eventos. Ninguém viu isso. E ninguém viu. Emitiram a passagem do cara com 3 meses de antecedência, já quando o evento já estava confirmado, e ninguém falou para ele. Entendeu? O que eu tive que fazer? Pegar meu passaporte em casa, não levei nem escova de dente, cheguei e tive que comprar tudo lá. Você sabe? adorou, Assim, né? Você adorou, Fui você com a adorou. roupa do corpo, cara. Então, mas hoje, Ezequiel, até eu falo para você, com a vinda aí da LGPD, eu não sei se tem gente que se apega, não quer apresentar documento, fica com receio. Não, pode fazer, eu tô garanto. Aí você fica como? Você tá na ponta de cá, você é agente de viagem. Mas pela experiência que você já tem, Então. já sabe como é que funciona, é melhor declinar numa venda do que fazer uma venda mal feita. Vai ser mais caro. Bem mais caro. Isso. resolver. Vai resolver. Ou então documente tudo. Porque se tiver retorno, pô, cara, mas você não falou. Opa, como não? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Dia tal eu falei pro senhor. O senhor não leu? Não. Aí, Quais os maiores perrengues que você passa no dia a dia? Vamos lá cutucar ele. Boa. como agente de viagem. Agente de viagem, esquece o viajante agora. Agora a gente viaja, bicho. Você senta ali, se atende lá, põe o headset e atende. Vai fatiando. Vai fatiando. Primeiro olha pro fornecedor, olha pra mim e fala só as verdades. Não, eu Vai me acho trair que, assim, aqui agora, né? eu sou um cara que eu nunca tive problema com fornecedor. Nunca teve? Não, assim, eu sempre tratei fornecedor com respeito. É claro que às vezes o fornecedor ele, né, acaba fazendo alguma coisa além daquilo que você não pediu, e aí a gente tenta contornar, tenta resolver. Na hora você fica bravo, acontece, mas assim, sempre tive um bom relacionamento. A questão é justamente isso que eu tô falando para vocês. É assim, a pessoa pediu uma coisa, quando você consegue bater o olho ali, por exemplo, muitas vezes me pedem assim, no assunto do e-mail, Congonhas, Salvador, ida em setembro. Só que no corpo do e-mail tá outubro. Eu bati o olho ali e falei, mas peraí, é outubro ou é setembro? Que data que é? E aí a gente corrige. O duro é quando não tem a informação. Tá, então, se não quer apertar, eu vou te apertar então. Então vamos lá. Você comprou comigo um serviço, digamos, de 19 a 31. Só que você não me avisou que o Pax ia entrar dia 20, lá no hotel lá. Você comprou um dia a mais para garantir o check-in dele antecipado. O voo chega de madrugada, sei lá. Para cair pro hotel, tomar um banho, descansar, para aproveitar O famoso pré-registro. Famoso pré-registro. Eu não tenho essa informação. Não tenho, não recebi em nenhum momento. Você é fornecedor. Sou fornecedor. Aí você me liga no dia. Ai. Falando assim, Ezequiel, Deu. o Pax deu no show. Falei, sim, ele entrou no dia 20, foi dia 19. Meia-noite a reserva caiu. Tá, mas precisa recomendar o Pax. Falei, cara, como? A reserva caiu. E às vezes, Alexandre, sabe o que envolve broker? Lá de fora. Sim. Tem acordo direto também. Todo mundo tem acordo direto, mas tem muito broker para chegar uma venda online. Sim. E aí o Pax talvez não tinha essa ciência, começa a te apertar. Eu já tive um problema assim, em Paris, inclusive. Em Paris? E aí o que aconteceu? Quando o cara chegou lá, o hotel tinha cancelado a reserva dele. O que eu fiz? Eu liguei pro meu fornecedor e falei, olha, reacomoda o cara. Ah, mas a gente só tem o Renascença e Arco do Triunfo. Não interessa, reacomoda o cara. O cara chegou, o cara tá cansado. Então assim, resolve o problema do cliente, tá? Do cara que tá viajando. Depois disso eu vou resolver com você, como fornecedor. Ah, deu
15 mil reais. Não tem problema. Resolvo. Aí eu chego pro meu chefe e falo, ó, a gente tá com BO aqui, cara. Isso é raro, Júnior. Entendeu? Isso é raro. A gente tá com BO de 15 mil reais. Como que a gente vai resolver? É. E aí a gente começa a dar jeito de resolver. E às vezes nem é um erro seu, talvez o Pax Sim, também. sim, acontece. Já ouvimos isso no mercado. Então. Já ouvimos. Acontece. Já aconteceu comigo. A gente conseguiu contornar depois, conseguiu resolver depois. Muitas vezes até o cliente é flexível. Ele vê que você deu um upgrade para ele ali, ele vai entender. Pô, né? Só que assim, vai ficar faltando uma diferença. Se for um cara gente boa, o cara às vezes até, sabe, vai arcar ali com... Eu vou além. Eu acho que problemas vão acontecer sempre. 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 Todos os vai dias. acontecer comigo. Todos os dias. Vai acontecer, infelizmente, com Os o dois Ezequiel. lados. Vai acontecer com você, com os outros agentes. Sempre vai acontecer um probleminha, cara. O problema vai acontecer sempre. O que vai dar o norte é a forma de resolver. Exatamente. Como que você me ajudou para resolver? Exatamente. Porque o que você falou tem 100% de razão. O cliente acabou de voar, chegou lá, saiu do Brasil, sei lá, às 5 da tarde, chegou lá às 7 horas da manhã, tá cansado, pegou um trânsito enorme para chegar no hotel dele, tá contando que ele vai poder descansar, fazer a mala, se arrumar, tomar um banho e chega lá não tem reserva. Pois é. Então, como que você vai me ajudar? É isso que eu penso. Resolve primeiro Resolve o problema primeiro. do cliente. Resolve Depois primeiro, a gente cara. vê o que a gente Eu faz. acho que é isso, Ezequiel. Sim. E eu canso de ver, hoje eu até peço desculpa aqui se eu tava botando para fora, mas assim, canso de ver muito fornecedor que vai lá no dia a dia, na sua agência, na sua empresa, na empresa do outro. Não, qualquer dúvida, pô, me liga, me aciona, tal. Basta esse passageiro ter um problema, você liga para essa pessoa. Ó, Final de semana, tem um feriado. efeito pólvora. Tem um Onde está? Tem um efeito pólvora. Cadê o executivo de contas? Disappear. Aí que é bom você fazer uma limpa nos parceiros comerciais também, alinhar, né? Também. Porque não é só preço, né, Júnior? Eu acho assim, É só Ezequiel, tem que ter um equilíbrio aí. Sim. Tem que ter equilíbrio. E assim, a gente sempre tem os nossos favoritos, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho, por exemplo, quem me atende bem sempre vai contar com a minha fidelidade Seu ali. prestígio. E o cliente sabe disso. Eu tive um caso uma vez onde eu sempre fiz serviço de traslados, né, em eventos. E eu sempre fazia transfer internacional para um determinado cliente meu. Alexandre sabe disso. Chegou um certo dia, ele me pediu, nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em Washington. Puta, isso é legal. Ele me pediu em Washington. Pô, cota para mim um transfer em Washington. Aeroporto, hotel aeroporto. Legal. Não, tá muito caro. Eu falei, não, mas é aquele transfer que a gente sempre faz, né? Um fornecedor bacana. Tal. Qualidade, não, né? Tá muito caro e tal. Eu vou fechar com outro dessa vez. Tá bom, não tem problema nenhum, né? Perdi a venda? Perdi, sabe? Mas assim, o que aconteceu? O cara chegou lá em Washington, pegou o carro, esqueceu passaporte e dinheiro. Cartão de crédito, dólar, tudo no... Esqueceu na van. Esqueceu no carro. Vamos ligar pro motorista? Eu não, porque não fui eu que fechei e tal. Cliente, vamos ligar pro motorista? Vamos lá. E quem achava o motorista? Contrataram um Uber para fazer esse tipo de serviço. E aí, Ezequiel? O Uber sumiu. Sumiu com o documento do cara. O Uber viu ali o dinheiro, viu ali os documentos do cara, sumiu. O que Não tô aconteceu? dizendo que todo mundo faz Uber, vai lesar, não é isso? Não é nesse isso. caso... Mas caso. Não, muito pelo contrário. Maior respeito por quem é Uber. Eu já fiz Uber em uma época difícil da minha vida também, então, né? Mas o Uber não é para fazer um serviço de transfer executivo. Você concorda comigo? Concordo. É diferente. São valores diferentes, sabe? Enfim, o cara sumiu. Ele simplesmente foi embora e o cliente ligou para mim, resolveu o problema dele. Eu falei, gente... Me ajuda. Me ajuda. Ajuda. Eu falei, põe o cara para falar comigo. Que eu tinha emitido um trecho até Las Vegas. Ele ia voar, ele ia a lazer para Las Vegas, né? E o cara me ligou, falou, Júnior, pelo amor de Deus, meu passaporte. Eu falei, calma, vamos resolver. Você faz o seguinte, hoje era um sábado. Eu falei, quanto tempo você vai ficar aí? 5 dias. Eu falei, segunda-feira. Procura a Embaixada Brasileira, você vai lá, você vai emitir um passaporte novo ali, né? Provisório. Emergencial. Onde você vai conseguir fazer esse embarque para Las Vegas, tá? Infelizmente o dinheiro eu já não tenho o que fazer, o dinheiro foi, mas, né? Tenta um empréstimo aí, um cartão de crédito e por aí vai. Mas você vai fazer sua viagem para Las Vegas, cara. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Chegou na segunda-feira, o cara foi lá. E o cliente me agradeceu. E pediu desculpa ainda depois. Ele falou, me desculpa, você viu o que aconteceu, eu não fechei com você e teve esse imprevisto. E eles nunca mais trabalharam com quem fez esse transfer para eles também. É que ninguém conta com imprevisto, né? É isso, cara. Entendeu? É Então, isso. assim, Conta com um custo menor e o serviço entregue. Sim. Que não é a realidade. Exatamente. E às vezes o barato sai caro, né? A gente Muito sabe caro. disso.
Mas fala aí uma coisa que você tá na ponta, que é importante falar também aqui, pra gente de viagem que tá aqui, ouvindo o nosso canal aqui. Como é que você consegue passar valor? Você que tá na operação na base, no dia a dia lá, passar valor no trabalho que você faz no meio hoje, tão concorrido, tão desleal até, onde difícil. o foco é o FII zero, é a comissão zero, e você falar 3 idiomas, tem um sistema linha de frente, Gente. né, Nossa plantão, Senhora. afins. Como é que você consegue passar valor no seu trabalho hoje? Ezequiel, eu acho que aí é mais a questão de como você faz do que o valor em si. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do traslado. Eu trabalho com uma empresa de traslado que ela é focada no serviço de luxo. Ou seja, zero problemas mesmo. O cliente agora, principalmente depois que ele passa por um problema, ele aprende a dar mais valor naquilo. Então, o atendimento em si, ele faz mais o diferencial, às vezes, do que o preço. É claro que a gente não está falando de uma diferença absurda. Eu tenho uma passagem aqui no site da companhia aérea que está R$100, você está me dando uma de 500. Aí tudo bem. Aí a gente vai, vamos ver o que está acontecendo, porque não é bem por aí, né? Mas a gente sabe que tem a taxinha ali que a gente coloca do FII, né? Então o cliente sabe que ele está pagando R$30 a mais do que ele ia pagar, mas é o a serviço. consultoria da venda. Isso aí. Exatamente. É o serviço que você presta, sabe? É o seu conhecimento que você está colocando em cima daquilo. Você percebe que isso você consegue passar para o cliente. Sim. Fora as E ele vê alternativas. valor. E ele vê valor. Fora as alternativas. O cara me pede, por exemplo, um voo. Vamos dar um exemplo que eu fiz ali de Delhi. Eu quero um voo para Delhi, mas eu quero com conexão em Roma. Depois lá de Roma eu queria ir até Milão, tal. E aí eu volto para Roma e pego mais um voo para o Brasil. Tá bom. O que o cara vai fazer sozinho? O cara vai jogar numa... né, qualquer site, enfim, jogar na internet, vai ficar ali e tal. Eu já vou dar para ele ali redondinho. Eu já vou dar para ele recortado. As opções são essas. Essa aqui o senhor tem menor tempo de conexão, sabe? Essa aqui tá um pouquinho mais cara, mas o senhor não precisa, sei lá, pernoitar e por aí vai. Entendeu? Melhor qualidade. Então você vende aéreo, hotel, seguro de viagem e demais serviços. Sim. Você tem essa oportunidade de falar com o cliente. Sim, exatamente. Mas a venda cheia. Legal, velho. Eu ouvi isso outro dia de um parceiro nosso e eu acho que, cara, cada vez mais eu escuto, que eu vejo que temos 100% de certeza que isso vai continuar sendo o nosso norte. Quanto mais tecnologia a gente tiver, mais a gente vai querer falar com o ser humano. Porque, beleza. Nada substitui o ser Você humano. tem a tecnologia, você tem a inteligência artificial, dá respostas bonitinhas, transforma, monta roteirinho para você. Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Mas nada como você sentar, tomar um café com um cliente, falar. Sim. Hoje eu estava conversando com um cliente de manhã, um cliente que é inclusive um baita de um amigo pessoal, e ele me mandou um e-mail cancelando umas cabines que ele ia fazer uma viagem para o ano que vem, mas ao mesmo tempo ele falou assim: poxa, eu gostei desse roteiro aqui e quero fazer ele em maio do ano que vem. Quando eu abri o negócio, eu percebi que não é um roteiro terrestre, não é aéreo. E eu conheço o passageiro, conheço o cliente, falei, cara, eu vi que não é muito o perfil dele. Mas eu falei, olha, isso aqui é uma viagem fantástica, mas talvez não seja esse fornecedor o perfeito. Eu estou de olho em outros fornecedores, estou te mandando uma ideia disso aqui. Cara, ele gostou, ele falou assim, puta, eu gostei demais do que você mandou. Vamos conversar sobre isso aqui. Eu falei, beleza. Então você vê, é a questão de você sentar, entender, conversar e mostrar muitas vezes o que o cliente não está vendo na frente dele. Eu penso igual Acho você, legal. eu acho que nada substitui o ser humano, desde que também aquele ser humano tenha o conhecimento daquilo que ele está falando. Exatamente. Se ele pode vir buscar. Exatamente. Isso. Ninguém nasce sabendo nada. Não sabendo. Eu, quando entrei no turismo, eu não sabia o que era GRU. Eu não sabia a sigla do aeroporto de Guarulhos. Para mim, eu era leigo naquilo. Eu não sabia o alfabeto fonético, eu não sabia nada. Check-in, check-out. Exatamente. Não, eu já tinha ouvido falar, mas não fazia parte do meu cotidiano. Exatamente. Então, quando você busca o conhecimento, você agrega em cima da viagem do cara e ele dá valor a isso. Tá? De uma forma ou de outra, ele vai acabar dando valor. certeza. Ele fala, pô, legal, o cara tá me atendendo, o cara tá cobrando ali uma taxinha de atendimento, o cara tá cobrando uma taxinha de emissão, só que o que o cara tá me passando é bom. O cara tá falando com propriedade aquilo. Ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo. Conhecimento. Exatamente. E é isso que importa. Eu acho Legal, que no final do processo, quando ele volta e dá tudo certo ali, ele, pô, cara, obrigado, foi bem legal isso daí. Legal. Antes da gente encerrar com o senhor, olhe para aquela câmera lá, que é a sua câmera, e explica um pouquinho sobre o livro. Seu projeto. O livro foi um livro Liberdade de Mochila. Ele foi um projeto o primeiro mochilão que eu fiz junto com a minha esposa e com a minha filha,
que foi Chile, Bolívia e Peru. Posso fazer a propaganda do livro? Pode. Claro que pode. O livro está à venda na Amazon, tá? Isso. De forma online, então... Você paga os royalties pra ele. Isso. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, quem quiser comprar o livro, ele tá por um preço muito acessível, preço de mochileiro mesmo. Aí, ó, tá? ajuda A gente o cara. tá fazendo, Legal. E tá à venda lá. E essa viagem foi Chile, Bolívia e Peru. E assim, algumas coisas que aconteceram nessa viagem eu já contei aqui. Essa Legal. questão legal. da Bolívia, e por aí vai, de Machu Picchu. Então tá tudo aqui. Foi uma viagem de 25 dias bem bacana. Bacana. Isso virou um projeto que foi a minha página no Instagram também. Deixo aqui. Sigam o Liberdade de Mochila no Instagram e no YouTube. No YouTube eu costumo fazer vídeos aí das viagens que a gente vai. Legal. E eu posso falar do sorteio? Pô, por favor. Já Deve. vai sortear? Eu vou sortear. Qual o formato? Qual o formato? Então, vamos Isso aí. ver aqui como é que vai ser, né? Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é um dos últimos exemplares físicos, né, que eu tenho aqui. E a gente vai colocar no sorteio aqui para vocês. Olha aí, galera. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta, né? Isso. Eu queria que vocês respondessem aí, depois a gente vai ver a ordem aleatória de resposta, tá? Mas quem responder primeiro? Quem responder primeiro. Quem responder primeiro. Então Vamos lá. Qualquer Vai parte lá. do Brasil, né? Qualquer parte do Brasil. Pode ser. Boa. Regra boa. Vocês Ou vão, do mandar, mundo. vocês vão mandar via correio. Ou do mundo também. É isso aí. Eu mando entregar. Beleza. Manda aí. Vou fazer a pergunta então. Brasil, gente, é um país continental, um país gigante, né? E a gente sabe que ele faz fronteiras aí com quase todos os países da América do Sul, menos 2. Então, coloca aí nos comentários. A primeira pessoa. Primeira pessoa. Quais são os dois Tá lá, né? países? Tá lá. Os dois países que o Brasil não faz fronteira, tá bom? Vai levar o Liberdade de Mochila. Põe o seu nome que eu vou autografar e Isso. o Ale e o Ezequiel vão estar mandando para vocês, Que tá? legal, cara. Que legal. Show de Parabéns. bola. Obrigado. Gente, vai ficar comigo aqui. Só queria dar mais um recadinho. A gente estava falando sobre viagem, desculpa aí pelo Imagina. tempo se estiver Não, passando, fica tá? tranquilo. E as pessoas sempre me pedem conselhos, assim, né? Pô, monta um roteiro para mim, ou me dá um conselho, né? E eu, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem tá viajando, para quem quer fazer mochilão, e para quem gosta de viajar, independente de qualquer coisa, eu acho que, assim, viaja, cara. Começa pelo seu bairro, pela sua cidade, Isso aí. pelas cidades próximas, pelo litoral do seu estado, pelo seu país. E às vezes me falam assim, pô, cara, mas você segura a grana pra poder viajar? Pô, é claro que eu seguro Claro, grana, bicho. todo mundo segura. Cara, todo mundo tem que se apertar pra Tem que viajar. abdicar de alguma coisa. Aí eu falo Claro. pro cara, mãe, você viaja bastante? Pô, viajo, cara, mas eu não gasto R$200 num balde de cerveja na balada, entendeu? Tal, e por aí vai. Então, compensação. se eu pudesse dar um conselho, seria assim, que cada um fosse lembrado pelas coisas que você viveu e não por aquilo que você comprou. Até porque no final dessa vida, cara, quando chegar o seu último dia ali, você vai olhar as suas fotos e vai falar, pô, valeu a pena, foi bem bacana, sabe? Sensacional. Assim, aproveitei Muito bom. demais. É isso aí. É isso. Parabéns, Belo Juninho. recado, querido. Obrigado por você ter vindo até aqui, dado Imagina, esse show de obrigado conhecimento, vocês. de experiência numa linha que a gente não conhece muito, E muito aqui, né? que tem muito valor, É né? isso. Muita Obrigado. aderência. Parabéns, viu? Ó, Obrigado. vai ficar comigo então. Após o lançamento do episódio, primeiro comentário respondendo a pergunta do Júnior, eu mando o livro. Eu faço a E, você, dedicatória, pode e deixar. o Júnior vai autenticar. Vai colocar a dedicatória dele. É isso aí? Legal, pessoal. Obrigado por assistiu até agora o episódio aqui. Comentem que é importante Isso. pra nós. Isso. Né? Se você curte ou não curte, mas deixa um comentário que é importante pra nós, tá bom? É isso aí. Coloca os comentários. Vamos lá. Galera, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Juninho. Obrigado vocês. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Obrigado. produção. Valeu, querido. Valeu.